ser o que vou tomar decisão sozinho de nada. Estou aqui com o André, o mundo, estou aqui com a nossa liderança do Ceará, nosso presidente do diretório estadual, o deputado André Fernandes, nosso líder Rogério Marinho, e acabamos de ter uma conversa muito boa aqui no PL, junto com o presidente Valdemar, junto com a nossa liderança feminina nacional, a Michele Bolsonaro, e conversamos ali como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará. Cada local tem a sua realidade, e como pessoas ali adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo, querem resgatar o Brasil das mãos do PT, ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação, com a Michele falando com o coração, com a autoridade que ela tem, com a verdade que ela carrega nas palavras em cada evento que ela vai, sendo exemplo para milhões de mulheres em todo o Brasil. E do outro lado, a nossa maior liderança no Ceará, o André Fernandes, uma pessoa excepcional, um deputado exemplar, e até surpreende às vezes pela maturidade e pela clareza com que ele enxerga o jogo político como poucos. Uma pessoa que conta com a nossa total confiança também. Tem função desse ruído na nossa comunicação interna, já que as tratativas sobre todos os estados do Brasil já vem acontecendo de forma preliminar, mas acabou vindo a público de uma forma ainda muito prematura lá no estado do Ceará, no evento que ocorreu nesse final de semana. O que a gente chega à conclusão é que a gente precisa pensar uma forma de combater o projeto do PT no Ceará, que o André estava buscando com a total orientação e aquiescência do presidente Bolsonaro. Era buscar um projeto político que parasse de pé para reduzir as forças do PT naquele estado, já que é o adversário que nós temos pela frente para salvar o Brasil de mergulhar num precipício sem volta, é derrotarmos o PT. E isso se faz em cada estado, e essa continua sendo a missão do deputado André Fernandes naquele estado, porque a pessoa conhece como ninguém aquela realidade. O que a gente pode falar nesse momento é que daqui a pouco vocês vão ver aí nas redes sociais já o total acordo, composição e alinhamento da Michele com o André. São duas pessoas que têm a percepção ideológica, que sabem da importância de defendermos os nossos princípios, e que, do outro lado, também isso que a gente tem que botar na balança em cada estado. É difícil fazer isso na política. Até que ponto a gente consegue equilibrar esse projeto de unidade contra a esquerda, e que a gente também preserve os nossos princípios, que são inegociáveis. Então, é o que eu tinha falado nesse momento. Eu acho que a gente dá um passo importante aqui de amadurecimento, de demonstração de maturidade, e que daqui para frente a gente vai fazer como tem que ser feito sempre, a gente conversar internamente com quem conhece melhor a realidade regional. O André não pode analisar o Rio de Janeiro como eu posso, eu não consigo analisar o Ceará como ele consegue, o Marinho da mesma forma no Rio Grande do Norte, e nós três aqui estamos pensando no Brasil, estamos pensando no presidente Bolsonaro, qual é a melhor forma que a gente tem de recolocar o nosso projeto de país para voltar a prevalecer a partir de 2027, e analisando cada cenário com muita calma. Então foi o que aconteceu ali, duas pessoas querendo acertar, duas pessoas trabalhando com a verdade de buscar alguma composição para derrotar o PT no Ceará, e aí a gente viu o que aconteceu e agora já começamos, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar um cuidado. Fazer as nossas composições, sempre ouvindo quem são nossas referências nos estados. O André vai continuar seguindo, André, nesse trabalho de buscar ali a melhor composição, para que a gente consiga lá no Ceará ter um desempenho melhor, porque você é uma pessoa que fez uma campanha à Prefeitura de Fortaleza excepcional, você é uma pessoa que tem carisma, que tem a nossa total confiança para tomar as decisões ali junto com a gente. Mais uma vez, para a gente pensar no Brasil inteiro, e lá no Ceará a gente quer continuar contando muito com a sua força, com a sua inteligência, com a sua maturidade, para que a gente possa fazer a coisa correta.
Michele está autorizada a novos posicionamentos em relação às disputas estaduais? A Michele, ela está, como eu falei já anteriormente, em função do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, a gente cria uma dificuldade de comunicação. Eu tenho 30 minutos por semana para falar com o nosso líder, né, e com o pai também, né, tem que dividir esse tempo ainda para conseguir levantar o moral dele. Ele hoje estava lá numa situação bem difícil, soluçando bastante, reclamando que tinha passado a noite teve refluxo de noite, tá numa sala de 12 metros quadrados, trancado na chave o dia inteiro, com a sala ao lado, um barulho infernal no ar-condicionado central daquele prédio da Polícia Federal, de 7 da manhã às 7 da tarde, às 7 da noite, uma pessoa inocente que está sendo torturada, passando pelo que está passando, e ainda assim eu tenho que falar com toda a capacidade de não trazer mais problemas para ele. Então essa é a dificuldade que a gente está tendo agora, mas a Michele participa do núcleo duro aqui do partido que vai tomar as decisões, porque ela tem um posicionamento muito cristalino, muito transparente, muito verdadeiro, e com a visão que ela, uma pessoa que tem percorrido o Brasil todo, que ela pode colaborar muito para que a gente tome as decisões corretas em cada estado. Moça, abre um pouquinho aí, por favor. Eu acho que todo mundo viu que, mais uma vez, houve um ruído de comunicação e todo mundo querendo acertar. A Michele querendo acertar, o André querendo acertar, eu querendo acertar, o Marinho, todo mundo querendo acertar. Não tem divergência entre a gente, não tem briga, não tem confusão. Mais uma vez, foi uma falha na nossa comunicação ali, que o André estava fazendo um movimento autorizado pelo Bolsonaro, a Michele não tinha conhecimento, e ela tem toda a razão de olhar para a situação, como nós somos atacados muito no CPF, né, fora da política, e ela se indignar e como família. Eu também sou alvo disso. Então o André, ele, ao tomar essa iniciativa, ao saber do desgaste que poderia acontecer, mesmo assim, num gesto de total lealdade ao presidente Bolsonaro, ele foi caminhando nas conversas, e agora a gente vai ter que parar para pensar de novo qual é o projeto que a gente pretende ali, qual é o projeto mais viável para que a gente derrote o PT lá naquele estado, já que o que a gente tem ouvido é que o pré-candidato a governador do estado com quem o André estava tendo conversa está se colocando como oposição ao PT. Então é uma coisa ali de momento, uma coisa da circunstância específica ali do estado do Ceará, e nesse sentido é que as conversas foram evoluindo, e agora a gente vai com cabeça fria, com muita tranquilidade, ouvindo o André, qual é a sugestão que ele dá do projeto que seja mais ali forte para a gente derrotar o PT. A aliança com o Ciro está suspensa, então? A aliança com o Ciro está suspensa? Ou não? Fica essa aliança com o Ciro Gomes, diante inclusive das críticas que a Michele reiterou nessa madrugada nas redes sociais dela. E a segunda pergunta é se o senhor, Flávio Bolsonaro, fica então como porta-voz do seu pai enquanto ele estiver preso. Olha, essa questão de ser porta-voz, eu não me auto-intitulei nada porta-voz. Agora, a situação que o meu pai está, se a gente não tiver um mínimo de alinhamento aqui dentro do partido e unidade, mais uma vez, eu não vou ser o que vou tomar decisão sozinho de nada. Estou aqui com o André, ouvindo a liderança do Estado, estou aqui com o Guilherme Marinho, na liderança nacional nossa, ouvindo a Michele, o presidente Valdemar. Eu só vou aqui verbalizar o que for decidido em conjunto. Sobre o Ceará, o André pode falar. Posso responder?